esta sessão, esta iniciativa do Pensador, que ao referiu, sabendo que tenho aqui também o papel de seguir esta excelente apresentação, esta excelente apresentação que técnica deste programa e do objetivo do dia de hoje. E irei tentar dar uma contribuição essencialmente num componente mais também de enquadramento, também é isso que queria, para percebermos o que é o ESG hoje, os desafios que as empresas, as diferentes organizações enfrentam, não só em Moçambique, mas um pouco pelo mundo, e perceber também de que forma é que podemos responder a esses mesmos desafios. Eu vou partilhar uma apresentação convosco. Acreditando que neste momento já estarão a ver a minha apresentação, mas que essencialmente é apenas aqui para deixar algumas notas de alguns pontos que realmente considero importante deixar focados ao longo desta sessão. E gostava de começar por aquilo que realmente é o mais básico e para garantir que nós estamos todos alinhados naquilo que são também os conceitos que nos trouxeram até ao momento atual. E começando então pelo conceito de desenvolvimento sustentável. Na década de 80, o então secretário-geral das Nações Unidas pediu à Sra. Brundtland, a primeira-ministra norueguesa, que desenvolvesse um relatório sobre ambiente e sustentabilidade. Esse relatório, que foi conhecido como relatório Brundtland, definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Essa definição era tão atual na altura como é aos dias de hoje, passadas já algumas décadas. Mas o tema do dia, e o tema que todos nós temos vindo a ouvir diariamente nas nossas conversas com os nossos parceiros, com os bancos, com as entidades com as quais trabalhamos no dia-a-dia, é o ESG. ESG que são as siglas que apresentam Environment, Social e Governance. 3 critérios que o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, em 2004, pediu aos principais líderes de algumas organizações a nível mundial que integrassem naquilo que são os seus processos de tomada de decisão, tentando dar um rosto humano àquilo que são os negócios, às grandes corporações, e também sabendo que provavelmente ao fazerem não iriam conseguir também assegurar realmente aqui os resultados tão bons ou melhores do que aquilo que tinha vindo a fazer até então, e ao mesmo tempo dar um contributo mais relevante para a sociedade. Os conceitos de desenvolvimento sustentável e ESG são assim equiparáveis e têm sido muitas vezes utilizados de uma forma diferenciada. Em rigor, podemos dizer que desenvolvimento sustentável é aquele que corresponde a uma visão geral dos grandes desafios do nosso planeta, enquanto o ESG é a incorporação desses mesmos desafios pelo setor financeiro, pelas grandes corporações, nas suas decisões do dia-a-dia. Esses critérios e essas componentes vão realmente demonstrar de que forma é que as empresas estão a ter impactos positivos ou negativos na sociedade e de que forma é que esses mesmos impactos depois estão a refletir na sua capacidade de gerarem riqueza para si e para todos aqueles com os quais interagem. Outro conceito que não queria deixar de falar aqui hoje, é um conceito, uma iniciativa, a Agenda 2030 das Nações Unidas, que foi adotada em 2015 por todos os 193 Estados-membros, algo que muito poucas iniciativas conseguiram fazer até hoje, realmente este consenso mundial sobre um determinado tema. É um plano de ação de 15 anos para alcançarmos o desenvolvimento sustentável e que visa transformar o mundo em nome dos povos e do planeta, não deixando ninguém para trás. Estes 17 ODS são suportados por um conjunto de 169 metas que ajudam a concretizar cada um dos mesmos de uma forma muito clara e muito objetiva, em primeiro lugar para os governos, mas também para as diferentes organizações que podem e devem dar o seu contributo para o cumprimento destes 17 objetivos que nos comprometem a todos. Representa um consenso global sobre as grandes prioridades capazes de mobilizar esforços de alinhar o setor público, privado e social. Mas temos realmente grandes desafios na concretização desta agenda internacional e do avançar no progredir desta nossa jornada ESG. Ao longo das últimas décadas temos assistido de forma progressiva a realmente um conjunto de grandes desafios de âmbito social, ambiental e de governação que nos convocam realmente a todos e que nos colocam grandes questões que as organizações e que todos nós individualmente podemos e devemos tentar dar a nossa resposta.
Algumas destas questões já foram também abordadas pela Catherine. Estamos a falar de alterações climáticas e escassez de recursos naturais, e realmente perceber de que forma que isso pode impactar os recursos dos quais todos nós dependemos. A aceleração da urbanização, que obviamente poderá ter um maior reflexo em alguns países, mas que também realmente coloca aqui grandes desafios para conseguirmos gerir uma população cada vez mais concentrada no menor espaço territorial. As alterações no poder económico global, aqui com alterações que depois nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos com o surgimento de outras grandes potências e aqui alguma alteração daquilo que era a ordem à qual estávamos habituados. Novas tendências demográficas e sociais e também, acima de tudo, muita evolução tecnológica, que por um lado realmente nos vai trazer outras ferramentas, mas também nos coloca aqui um enorme desafio na educação das novas gerações para poder tirar o melhor partido das mesmas, sabendo que questões como a inteligência artificial realmente poderão ser aqui um salto qualitativo fundamental, mas também gerar aqui uma fonte de incerteza e a razão pela qual tem vindo a ser legislado, e até recentemente nos Estados Unidos tivemos aqui algumas restrições, algumas salvaguardas à forma como estas questões irão ser utilizadas. Eu sei que estamos a falar de um evento em Moçambique e para organizações moçambicanas, mas não poderia deixar de vos falar de alguns dos instrumentos legais mais relevantes que têm sido desenvolvidos na União Europeia. E falo destes instrumentos porque, embora não tenham sido desenvolvidos neste contexto europeu, são instrumentos que têm um alcance, muitas vezes, mundial também. Não só pelo exemplo que representam, porque realmente tem sido legislação que tem sido copiada noutras geografias, mas também porque muitas empresas, ou pertencem a cadeias de valor de empresas europeias, são exportadoras, são compradoras da União Europeia, e realmente estamos a assistir aqui a um movimento, uma uniformização de critérios a nível internacional que irá levar a que muitas destas questões sejam abordadas e trabalhadas de uma forma transversal, independentemente da geografia que estamos a falar. Temos aqui, apenas para referir alguns dos principais, a Sustainable Finance Disclosure Regulation, visa fomentar a transparência nos mercados financeiros, de forma que realmente percebemos como é que os investidores estão a incorporar os riscos de sustentabilidade e os impactos adversos nas suas decisões. Temos o regulamento da taxonomia verde, visa sobretudo uniformizar e definir aqui quais é que são os critérios para podermos considerar que uma atividade é efetivamente sustentável. Mais uma vez, aqui algo que tem vindo a ter reflexo noutras geografias. Temos depois a Corporate Sustainability Reporting Directive, que tem vindo a alterar a forma como as organizações devem fazer aquilo que é o seu relato de sustentabilidade, aumentando a transparência e dando a conhecer tudo aquilo que são os seus impactos, positivos e negativos, ao longo da cadeia de valor. E precisamente porque estamos a falar de cadeia de valor, e mais uma vez para demonstrar de que forma é que estas questões estão todas elas interligadas, independentemente das geografias que estivermos a considerar, temos a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que vai alargar a responsabilidade das organizações a toda a sua cadeia de valor. Não basta uma empresa saber que dentro daquilo que são as suas fronteiras, daquilo que é a sua fábrica, daquilo que são os seus espaços, os direitos humanos e outras questões estão salvaguardadas, mas é importante perceber tudo aquilo que vai acontecer ao longo da cadeia de valor, e por isso vai ter que instalar uns mecanismos de due diligence para perceber de que forma é que vai impactar e como é que se pode relacionar da melhor forma possível com outras organizações. Temos também outras fontes de pressão para trabalhar as temáticas ESG. Falamos também das expectativas dos investidores, das próprias instituições financeiras, que vão ter elas também que reportar ao abrigo da SFDR, e portanto vão precisar de informação dos seus clientes. Temos a pressão de parceiros de negócio. Nós temos tido já a oportunidade de trabalhar com algumas empresas que, sendo fornecedoras de indústria, por exemplo, automóvel, independentemente da geografia onde se encontram ou da dimensão que possam ter, vão ter realmente que seguir um conjunto de critérios ESG caso queiram manter estas relações comerciais com estas grandes empresas. Temos requisitos específicos da indústria, temos questões de litigação civil e penalidades criminais, no caso de não serem implementados os mecanismos corretos de due diligence e realmente não haver uma responsabilização para esta cadeia de valor. Temos também aquilo que é a pressão da sociedade civil e dos colaboradores das organizações. Sociedade civil, sim, porque todos nós temos essa obrigação, temos o direito e também temos a obrigação de pressionar as grandes organizações realmente a desenvolverem, a trabalharem melhor todas estas temáticas ESG para garantir que estamos a trabalhar de uma forma melhor, mais justa, mais correta e de modo a realmente não deixar ninguém para trás. Mas não podia deixar de falar agora também das oportunidades. Falamos dos desafios, mas queremos deixar realmente aqui uma nota de que trabalhar estas temáticas ESG efetivamente traz um conjunto muito grande de benefícios para as organizações. Vamos falar de benefícios na definição de uma visão e de uma estratégia.
E aqui na parte da estratégia, firma a incorporação das principais questões de sustentabilidade na estratégia de negócio das empresas, porque as empresas não podem, não devem ter duas estratégias. Têm uma só estratégia, têm que garantir que as temáticas ESG estão efetivamente incorporadas na mesma. Vamos medir o desempenho, porque sem medir o desempenho não é possível melhorarmos a nossa gestão, não podemos melhorar aquilo que não sabemos em que ponto é que nos encontramos. Vamos conseguir gerir melhor os nossos riscos ao longo de toda a